Então, telespectadores, dando continuidade à entrevista com José Ortiz Camargo Neto, jornalista, escritor e que dá aulas na Escola Millennium de redação com a aplicação do método psicolinguístico. Então, Ortiz, quem procura o senhor na escola geralmente são pessoas que têm autoconhecimento de gramática, de técnicas gramaticais, mas não conseguem escrever. Então, às vezes sim, A maior parte das pessoas que procuram não conseguem uma redação boa, não é isso? Isso. Conhece bem a gramática, conhece tudo quanto é artigo, adjetivo, etc. Mas na hora de pôr em execução eles não conseguem. Exato. Por que o senhor acha isso? Então, o que eu noto, quer dizer, isso é explicado porque a pessoa tem uma oposição àquilo que estava sendo falado no programa, uma oposição a sentir os seus sentimentos, né? E a aceitar, ver o que pensa, as ideias que tem. Então, uma resistência dela ao próprio ser. Então, ela não consegue pôr para fora, exprimir aquilo que ela tem dentro dela. E eu vejo que muitas pessoas têm sentimentos bonitos, têm coisas para colocar para fora e não conseguem. Então, dá um bloqueio, né? Então, no nosso curso, o que é diferente é que ele é baseado num tripé. Primeiro, a pessoa conscientizar quais são os bloqueios que a impedem de se expressar. Depois é que vem técnica de redação, secundariamente, e técnicas de gramática. É o contrário das escolas tradicionais, onde se ensina gramática e técnica, mas a pessoa não consegue daí pôr para fora nada. Então, um dos exercícios que eu faço é justamente o seguinte: eu dou textos de literatura sobre o amor, né? Ou textos assim científicos sobre o afeto. Então, depois eu peço para a pessoa pensar em alguém que ela gosta muito, uma paisagem que ela aprecia bastante. Tentar tirar a inibição da pessoa, a respeito da vida afetiva. Isso, para ela pôr o que ela sente para fora, que isso não é exercitado em outras escolas. E eu notei que muitos alunos até assim se comoveram, choraram quando escreviam e tudo. E depois eles notaram que tiveram um grande desenvolvimento para escrever outros tipos de texto, né? Então, por exemplo, aquela pergunta que a senhora fez, eu tive uma professora de português, quer dizer, expert em gramática, e que ela não conseguia escrever. Inclusive, ela tinha um bloqueio muito forte, eu até recomendei que, além das aulas, ela fizesse também análise. E ela fez também um pouco de análise e tudo, e depois de 7 meses com esse método, ela conseguiu realmente escrever um conto. Assim, em 15 minutos ela escreveu na minha frente, e que eu achei que estava muito bom, dava até para publicar. Tem também um rapaz, por exemplo, para o qual eu dou aula, que ele é psicólogo e ele sempre escreveu desde criança e tudo. Aí ele teve um bloqueio que há 10 anos que ele não escrevia mais. Aí com esse método ele conseguiu fazer também uma história, e ele se inscreveu num concurso literário e ganhou entre 250 candidatos, 12 foram aprovados e ele então ganhou. Então isso, Ortiz, dá a ideia seguinte, que a pessoa tem a capacidade para fazer a redação, que essa capacidade é algo natural nela, e que se ela não consegue fazer uma redação, ou então mesmo no aprendizado de uma língua, se ela não consegue aprender uma língua, não é uma questão assim intelectual que a pessoa não entende, é um bloqueio, uma questão emocional. Que inclusive não é só porque ela não entende a redação, não entende a língua para falar, mas ela também, esse bloqueio tem em outros setores, que fazendo esse trabalho com o senhor, ela também resolve problemas até emocionais, internos, afetivos e de relacionamento, etc. Isso é verdade. Eu tive alunos que eu dei textos assim para ler sobre o que origina as doenças, o que causa os problemas e tudo, com a finalidade de desbloquear, né? Mas só com esse tipo de leitura, até era do livro que a doutora Cláudia escreveu, A Cura pela Consciência, e só com a leitura ela leu um texto de uma doença que ela tinha. E aí depois na aula seguinte ela falou, olha, eu já não tenho mais, ela tinha rinite. Então ela falou, acabou. A rinite dela vinha, se manifestava na hora que ela encontrava com o chefe dela no serviço.
Então daí ela descobriu que ela estava com uma alergia ao chefe. Então, entrando esse trabalho, né, vamos dizer, entrando essa descoberta e a pessoa tomando consciência, a tendência é acabar com todas as doenças. Olha, nem o Freud conseguiu isso, hein? Ele fez 31 operações da garganta. Agora, vale a pena mencionar, né, Dr. Kepp, que esse processo de cura não é um processo miraculoso, de superstição, de sugestão. Claro. É algo puramente científico. Porque nós estamos lidando com a vida psíquica, nós lidamos com todo aquele aparato psiconeuroimunológico que é ligado às defesas do organismo, a uma farmácia interior que a pessoa tem. Então, eu acho muito importante que seja bem esclarecido que isso é ciência pura e que esses centros científicos do mundo estão tentando desenvolver uma ciência que possa curar as doenças através da conscientização. E uma das estudiosas sobre esse assunto é a doutora Márcia Sgrinelli, e que está aqui novamente conosco esta noite e que escreveu esse livro, Odontologia do Terceiro Milênio, aplicando justamente essa psicanálise integral, não é, Márcia? O método de Kepp no tratamento das doenças bucais. Então, a senhora estava dizendo que nosso assunto dessa noite, das doenças das pessoas no final do ano, que isso há um recrudescimento. O que a senhora queria falar sobre isso? Então, que esta semana eu atendi vários pacientes, né, que relataram que uma, por exemplo, ela disse que logo estava sendo a passagem do ano, estava toda a família lá e de repente o dente dela começou a doer. E não era um caso assim super grave, era um caso assim, uma cárie simples, e aquele dente começou assim a doer de repente, né? E ficou doendo por vários dias e ela achava até que tinha que tratar o canal. Aí conversando com ela, eu perguntei, né, o que ela achava daquela reunião, tudo. Então ela disse que ela, ao mesmo tempo que ela tinha esse relacionamento com a família, ela começava a ver os defeitos de todas as pessoas lá, né? E que essa consciência, assim, na hora ela não aguentou, então ela preferiu... Certamente lá, né, tinha pessoas que ela não gostava. Então, Dr. Kepp, eu acho que o seu trabalho tem a finalidade de criar uma nova mentalidade, não é? Uma mentalidade mais verdadeira, menos hipócrita que a sociedade vive, porque a sociedade humana vive uma máscara. Então acha que tem que ser bonzinho, que o outro é bonzinho, que não pode falar nada para ninguém, não pode ter contato com os sentimentos, com o próprio interior. Então essa sociedade de máscara, de hipocrisia, é uma sociedade... É muito pesada, né, Cláudia? Muito difícil, muito carregada para a pessoa ver, ela não aguenta e cai em exaustão muitas vezes. Então imagina numa reunião de família, uma vez por ano, né, aquela tensão, um monte de atritos, de problemas não resolvidos, não tratados, inconscientizados e que vêm todos à tona num momento só, a pessoa não sabe como fazer para lidar com esse mundo interior. Porque a nossa sociedade é uma sociedade extrovertida, voltada para fatores externos. E a finalidade da sua obra é essa volta para o interior da pessoa, um contato com o seu íntimo, sem censura. Viu, Cláudia? É trazer a felicidade para o ser humano. Desde o início, eu tentei fazer esse trabalho porque eu tinha muita pena das pessoas que tinham angústias, que tinham fobias, manias, que tinham esses problemas que castigam a pessoa. E atualmente existe muito a questão do pânico. Muitos clientes vêm aqui com pânico, mas pânico da sociedade, pânico da escola, pânico do trabalho. Isso castiga muito a pessoa. E é uma questão só da pessoa conseguir conscientizar. Conscientizou aquele medo, aquele pânico, ela já melhora. A senhora tinha mais um exemplo aí? Que também teve outro cliente que ele estava viajando e que ele voltou assim com abscesso. E ele disse que ele estava num lugar muito lindo, que é um lugar assim muito calmo, e de repente começou a doer o dente e deu um abscesso. Então ele teve uma queda assim de resistência orgânica, né? E mesmo com antibiótico ele não conseguia, né, combater aquela infecção. E por que será que ele...
Ele teve um estresse assim durante as férias, né? Ou uma questão de inveja, né? De que ele estava num lugar tão lindo assim que ele não aguentou, né? Tanta beleza. Porque, Dr. Kepp, esse contato com a natureza parece que leva a pessoa a questionar assim, fundamentos da existência. O que eu estou fazendo aqui? O que é coisas metafísicas. A respeito de Deus, da finalidade da vida, que rumo que eu estou dando à minha vida, entra em contato com o mundo interior, através desse contato com a natureza. E aí a pessoa não aceita, vamos dizer, questionar a vida dela. E aí dá Então, eu gostaria, então, de avisar os telespectadores que continuem mandando os seus depoimentos, as suas cartas, as suas contribuições, as vossas perguntas, para que nós possamos, dentro do possível, atender cada vez mais ao interesse dos telespectadores. E os nossos livros também, evidentemente, poderão ser obtidos através desse endereço que sai diariamente na nossa programação. Então, gostaríamos de dizer boa noite aos telespectadores e aos nossos convidados. E na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.